Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Padbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindaye Tulasi Deviyaye Priyaye Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência então à leitura do Gopi Gita, verso 19, continuando a ler a explicação, o comentário de Shila Gurudeva ao verso 19. Se, num estágio inicial de desenvolvimento de Bhakti, nos lembramos dos passatempos íntimos de Radha Krishna em locais solitários, então, com certeza, um sentimento de luxúria aparecerá em nossos corações. Com certeza, isso acontecerá. Se tentarmos nos lembrar dos passatempos íntimos do Senhor, sem ter recebido a graça ou as instruções do nosso Gurudeva, de Gauranga Mahaprabhu, de Shila Rupa Goswami, então certamente iremos para o mais baixo e mais profundo dos infernos. Se tentarmos entender esses tópicos pelo nosso próprio poder, ficaremos completamente arruinados. Todos os nossos acharyas, como Shila Rupa Goswami, Shila Raghunatha Dasa Goswami, Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur, Shila Bhaktivinoda Thakur, Shila Narottama Das Thakur, podem nos proteger disso. E, portanto, nós primeiro devemos orar pela misericórdia deles, quando iniciamos o nosso Sadhana Bhajan. Shila Raghunatha Dasa Goswami, ele venceu todos os obstáculos para receber a misericórdia de Shila Rupa Goswami. E, portanto, ele diz: eu me lembro de todos os passatempos de Radha Krishna sem experimentar nenhum tipo de transformação luxuriosa, tanto no corpo quanto na mente. Se nós não estamos situados em Bhakti, aqui entendamos Bhakti no sentido de Prema Bhakti ou Bhava Bhakti, Bhakti no sentido já do seu estágio de perfeição, né? Como ele está, Shila Raghunatha Dasa Goswami, é essencial para nós ouvir e ler esses tópicos com muito cuidado.
orando para os nossos acharyas e para os passatempos, para os próprios passatempos, né, nos protegerem de qualquer mal entendido, né, que possamos ter, interpretando-os como sendo materiais. Então as gopis dizem claramente para Krishna: nós entendemos a nossa doença, e se alguma coisa perfura os seus pés de lótus, nós sentimos isso perfurar o nosso coração. Nós queremos algum remédio para isso. Então, portanto, saia da floresta, né? Ou seja, venha até nós. Não permaneça lá por muito tempo, né? Por favor, venha até nós. Nós iremos então colocar os seus pés de lótus sobre o nosso coração, gentilmente e com muito cuidado, como um remédio para a nossa doença que reside ali. Então, qual é a cura? Então, para a doença das gopis, qual é o remédio? O remédio são os pés de lótus de Krishna sobre o coração delas. Se você não fizer isso, nós morreremos. Nós não seremos capazes, nós seremos apenas capazes de manter as nossas vidas se nós podemos colocar os seus pés de lótus, né, nas nossas mãos e com sentimentos muito intensos de possessividade em relação a você, colocá-los sobre os nossos seios. No Bhakti Rasamrita Sindhu 1.41, Prema foi descrito como um sentido profundo de possessividade em relação a Krishna. Tá? Ou seja, você ter mamata. Em sânscrito significa mamata, ter possessividade. Tá? Sentir que Krishna é seu. Então o verso diz: Samyam masrita swanto mammatwati shayankita bhavasa eva sandratma budei prema nigadyati. O estágio avançado de Bhava Bhakti, o qual derrete o coração, muito mais do que no estágio inicial, né? Com grandes sentimentos de bem-aventurança transcendental, e que concede que concede um sentido profundo de mamata, de possessividade em relação a Krishna, é conhecido como prema pelos eruditos. Prema é Bhava Bhakti que se tornou extremamente condensada, Sandratma. O humor de que você é meu e eu sou seu é conhecido como mamata. E esse humor está presente de modo completo nas gopis. Srila Jiva Goswami disse que as gopis são a própria personificação de prema no estágio de Mahabhava, e que esse humor ele reside completamente apenas nas gopis. Quando Krishna ouve as orações das gopis, né, ou seja, a súplica das gopis, as palavras delas perfuram o coração de Krishna. E ele é a vida, ele é o ar vital, né, e a própria vida das gopis. Então, quando elas choram e falam dessa maneira com ele, o coração dele derrete. Então ele pensa: eu não posso mais me esconder, eu devo aparecer diante delas. No Srimad Bhagavatam ele diz: eu sou o coração dos meus devotos puros, e meus devotos puros são o meu coração. É o Bhagavatam 9.468. Sadhavoridayam mahyam sadunam ridayam tvaham madanyate na jananti naham tevyo managapi.
O devoto puro está sempre dentro do fundo do meu coração, e eu estou sempre dentro do coração dos devotos puros. Meus devotos não conhecem nada além de mim, e eu não conheço nada além deles. É um verso lindíssimo, né, que Krishna fala no Srimad Bhagavatam. Aqui Krishna expressa o seu coração dessa maneira, e as senhoras de Mathura, né, também explicam esse fato. Quando ele e Balarama entraram na arena para lutar com Chanura e Mustika, as senhoras de Mathura começaram a conversar, né, a discutir como as gopis sempre se lembravam de Krishna, não importa que atividade elas estivessem fazendo. Este verso do Bhagavatam é o 10.44.15. Yadohan nivahanani matam nopalepa prem kenkanarbha ruditokshana marjanado gayanti chaina anurakta diyo shrukantyo dhanyabrajastriya urukramachittayanaha. As moças de Vrindavana são as mulheres mais afortunadas de todas. Por quê? Em suas mentes elas estão completamente apegadas a Krishna e suas gargantas sempre estão embargadas com lágrimas. Elas constantemente cantam sobre ele enquanto ordenham as vacas, enquanto debulham grãos, enquanto batem a manteiga, enquanto coletam esterco de vaca para fazer lenha, enquanto estão se balançando, né, nos balanços das árvores, enquanto estão cuidando dos seus bebês chorões, né, enquanto estão limpando o chão das suas casas e assim por diante. Através da exaltada consciência de Krishna, elas automaticamente conquistam tudo o que elas desejam ou almejam. Tá? Aqui são as moças de Mathura falando das gopis. Tá? Urukramachittayanaha é a última parte desse verso. A mente das gopis estão sempre absortas em Krishna, enquanto elas estão preparando o esterco de vaca, ou então preparando algum tipo de alimento, como como trigo, né? Enquanto elas estão limpando as suas casas, enfim, uma série de coisas. E elas não irão cantar para os seus bebês dizendo: bebês, vocês devem dormir. Não, ao contrário, elas irão cantar com uma voz muito doce, apenas os nomes de Krishna. Govinda Damo Dharmadhaveti, Govinda Damo Dharmadhaveti, Govinda Damo Dharmadhaveti, Govinda Damo Dharmadhaveti. Shri Krishna está sempre na mente delas, e elas estão sempre na mente dele. Mesmo enquanto ele está em Mathura ou Dwaraka, elas estão sempre pensando nele. Agora, neste 19º verso do Gopi Gita, Krishna ouve a oração, a súplica das gopis, ele pensa. As gopis estão chorando, lamentando profundamente, né, pela dor da separação que elas sentem por mim. Eu não devo mais deixá-las sozinhas por muito tempo. Irei aparecer então para elas e me oferecer completamente a elas. Eu me escondi delas apenas para ver o humor delas de separação por mim. E já tendo visto isso, estou satisfeito. Nunca eu vi sentimentos tão exaltados quanto esses. Eu não posso mais agora manter-me escondido delas. Isso foi o que Krishna disse. Ou pensou consigo, né?
Então, o desejo de executar ou de praticar vários passatempos amorosos surgiu então no coração de Krishna, e ele pensou: eu agora irei me ocupar em passatempos amorosos com as gopis, então deverei satisfazer, né, os seus desejos. Krishna é aptakama, significa que todos os desejos dele são satisfeitos automaticamente. Ele também é atmarama, ou seja, completamente satisfeito em si mesmo. Ele sente prazer apenas consigo mesmo, ele se basta, ele é completo. E ele sempre brinca, né, livre de qualquer desejo, mas quando ele vê o desejo dos seus devotos de querer servi-lo, ele imediatamente tem o desejo de aceitar o serviço deles. Então agora entendam esse Achintya Bheda Bheda que acontece com Krishna. Achintya Bheda Bheda é o quê? A inconcebível semelhança e diferenças, ou seja, simultâneas, né? Ou seja, é um paradoxo. Então, ao mesmo tempo que Krishna é Atmarama e Aptakama, autossatisfeito e autossuficiente, completo em si mesmo, não precisa de absolutamente nada além do que ele já é, né, ou já possui, ele não tem qualquer desejo, né? Ou seja, ele não tem nada para satisfazer que já não esteja satisfeito. Porém, quando ele vê o sentimento, o desejo que os devotos dele têm de servi-lo, automaticamente surge um desejo no coração dele que ele mesmo não pode satisfazer, que é o quê? Que é permitir que os devotos sirvam ele. Então, para satisfazer esse desejo, ele tem que o quê? Permitir que os devotos façam isso, e agora isso vai depender da ação dos devotos, tá? Então, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele não tem qualquer desejo, ele também tem desejos. Ao mesmo tempo que ele consegue satisfazer todos os seus desejos, ele também, ao mesmo tempo, não consegue satisfazer alguns por si só. Precisa o quê? Da ajuda de outros devotos. Tá certo? Então, Shladiva Goswami, ele declara: eu não revelei todos os humores das gopis no meu comentário. E nem mesmo eles podem ser ditos. Um Vaishnava deve praticar sadhana bhajana. Só então todos os passatempos e sentimentos devocionais entrarão em seu coração automaticamente e ele poderá alcançar a realização completa dos mesmos. E ele então conclui o seu comentário oferecendo respeitos, né, a todos os passatempos amorosos do Senhor. Embora Shladiva Goswami esteja sempre absorto internamente no humor de Parakya, ou seja, o humor da relação de amante entre Krishna e as gopis, ele externamente se mantém o quê? O mantenedor da etiqueta, né? Portanto, os seus escritos no Gaudiya Siddhanta, ou seja, na conclusão, né, da filosofia Gaudiya, são geralmente imparciais e muito eruditos, respeitando aqueles que estão no humor de Swakya, ou seja, na relação conjugal entre Krishna e as gopis, e aqueles que também estão no humor de Parakya. Isso criou uma plataforma filosófica para Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, mais tarde, abertamente enfatizar a superioridade do humor de Parakya. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele não se importa com a opinião de outras pessoas nesse mundo. Tudo que ele apresenta está dentro de uma corrente, de um fluxo, né? E simplesmente ele precisa ser, vamos dizer assim, direto, né? Aberto e claro com as suas convicções. Da mesma forma, incapaz de conter-se, né,
então o Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ele é levado a simplesmente defender a visão de Parakya. E ele fala isso de seu coração, né? Impelido por sua própria avidez extrema. Muito bem, vamos considerar qual, dentre todos os versos expressos no Gopi Gita, é o que tem o nível de amor mais elevado. Durante o Ratha Yatra, Maharaj Prataparudra, que era o rei de Jagannatha Puri, vestindo-se com roupas simples, né, se aproximou de Chaitanya Mahaprabhu enquanto ele descansava no jardim, né, imerso na sua consciência interna. Maharaj Prataparudra, ele circulou ao redor de Mahaprabhu e ofereceu suas reverências a ele, prostradas reverências. Em seguida, sentando-se próximo dele, o rei começou a massagear os seus pés de lótus, bem devagar e gentilmente, enquanto recitava os versos do Gopi Gita. Na verdade, o Maharaj Prataparudra ele foi instruído a fazer isso por alguns seguidores íntimos de Mahaprabhu, porque Mahaprabhu ele não queria se encontrar com o rei. Mahaprabhu tinha aversão a pessoas muito ricas, né? Então ele não se encontrava com pessoas muito poderosas, muito ricas, né? Chefes de estado, políticos, né? Porque ele achava que não era uma boa companhia. Essas pessoas não têm uma boa energia, vamos dizer assim, um linguajar bem mais simples, tá? Só que o rei Prataparudra ele era um grande devoto, então Mahaprabhu na verdade estava mantendo a sua palavra, né, de não se encontrar com esse tipo de pessoa, incluiu o rei nisso, mas óbvio que ele sabia que o rei era um grande devoto, mas ele queria ao mesmo tempo manter, né, a sua etiqueta. No entanto, os devotos, sabendo disso, fizeram então com que o rei se colocasse de uma outra maneira. Então falou, olha, você tira a sua roupa real, coloca uma roupa bem simples, de devoto, dote, né, e enfim, né, e vai, quando Mahaprabhu estiver descansando, se aproxima dele, massageia o pé dele bem, né, gentilmente, e começa a recitar os versos do Gopi Gita. Ele vai ficar muito feliz com você. Mahaprabhu gostava muito do Gopi Gita, que era justamente isso que Mahaprabhu queria. Ele queria entender o humor de separação de Srimati Radharani, basicamente, tá? Então o Gopi Gita era um dos principais versos que Mahaprabhu ouvia, tá? Para poder estimular esses humores. E aí, quando isso se manifestava dentro dele, né, através do Mahabhava de Radharani, então Krishna, que é o próprio Mahaprabhu, conseguia ter essa experiência, né, bem próxima, né, do que seria o sentimento original de Srimati Radhika. Bom, muito bem. Então, quando o rei começou a cantar, automaticamente Mahaprabhu ele foi trazido para a sua consciência externa e perguntou, né, que néctar doce é esse que eu ouço? De onde está vindo? Então, cativado pelo néctar do Gopi Gita, Mahaprabhu ouviu pacientemente, né, totalmente ali, vamos dizer, hipnotizado, né, sem mesmo respirar ou demonstrar qualquer movimento corporal ou sinal de vida. Ele simplesmente ouvia aqueles versos com total absorção. Quando Prataparudra Maharaja ele veio, né, quando ele chegou, né, no começo do verso Tavakatamritam Tapta Jivanam, então a atenção de Mahaprabhu redobrou e Mahaprabhu pensou, quem é esse colocando esse néctar supremo nos meus ouvidos? Como é possível que eu que estou aqui descansando nesse jardim pude ouvir
né, tamanho descrição nectária como essa. Então Mahaprabhu disse para o rei: você está colocando néctar nos meus ouvidos. Quem é você? E então Mahaprabhu concedeu a sua misericórdia ao rei. Pode parecer que este verso, que é o verso 9, é o verso mais bonito no capítulo, né, deste capítulo do Srimad Bhagavatam, mas não é. O seguinte verso: Yate sujata charanam buruham staneshu, né, e os outros dois que procedem, né, ou seja, que seguem esse verso, são muito superiores. E aqui Gurudeva cita eles, né? Um deles é o Rahasi samvidam richayodayam prahasitananam prema vikshanam brihadurashriyo vikshadamate muhurate spriha muhyate mana. Ó amado mestre, vendo você, enquanto conversava intimamente conosco em locais secretos, a sua face sorridente, que age como um estímulo para os nossos desejos amorosos, né? O seu olhar, o seu olhar amoroso sobre nós, e o seu peito largo, que é a morada eterna da deusa da fortuna. Todo o nosso desejo de querer se encontrar com você aumentou muitas vezes, e as nossas mentes ficaram completamente perturbadas. E o outro verso é Vrajavanou kasam vyaktirangate vrijinahantrialam vishwamangalam tyajamanakchanas twasprihatmanam swajanaridrujam yam nishudanam. Ó Krishna, a sua aparência destrói completamente, o seu aparecimento destrói completamente os sofrimentos dos residentes de Vraja, e em todos os sentidos traz auspiciosidade para o mundo. Nossos corações, que desejam apenas você, estão agonizando por essa doença. Portanto, abandonando toda a usura, por favor, né, nos dê em caridade um pouco desse remédio que pode curar as suas queridas gopis. Então esses 3 versos são centenas e centenas de vezes mais doce do que o Tavakatamritam Taptajivanam, que o qual apenas elogia os passatempos de Krishna. Este verso, ele declara que o Harikatha é um néctar, mas esses outros 3 versos são de fato o Harikatha. Eu já expliquei esse verso, começando com Rahasi Samvidam, onde as gopis se referem, no qual as gopis se referem às suas conversas íntimas com Krishna, né, anteriormente. Tá? Outro exemplo dessas conversas no verso 16, quando as gopis dizem para Krishna: nos dê um pouco, né? Nos dê um pouco desse remédio. Então Krishna pergunta para elas: o que eu devo dar? E elas dizem: você é com certeza um excelente médico, é o melhor de todos no mundo. Nós sabemos, você sabe mais sobre doenças do que nós. Coloque então os seus dedos, né, a sua mão, nos nossos corações. Então vocês serão capazes de entender a natureza da nossa doença e recomendar um tratamento adequado. Então, assim que Krishna tocou as gopis, colocando os seus dedos no coração delas,
alguma coisa surgiu de dentro de seu coração. Assim, Rahasya Samvidam se refere a esses diálogos íntimos entre ele e as gopis. Aqui está um outro exemplo. Quando as gopis elas chegaram, em Vanshivat, após Krishna chamá-las com a sua flauta, ele perguntou a elas, por que elas haviam vindo, por que elas tinham vindo. E elas responderam: você nos chamou. Aquele velho diálogo que a gente já ouviu aqui várias vezes, E Krishna diz: não, eu não chamei vocês. Ah, sim, você nos chamou. Certamente que não. Você não tocou a sua flauta? Sim, eu toquei a minha flauta. Então, você nos chamou. Mas eu não estava chamando vocês. Você estava. Você chamou os nossos nomes. E ao fazer isso, você roubou o nosso coração completamente. Você roubou toda a nossa riqueza e simplesmente correu, fugiu com ela. E agora, nós viemos aqui para te pegar. Por favor, retorne o nosso tesouro. Então nós iremos. E Krishna diz: mas eu não tenho nada de vocês. Não peguei nada de vocês. Isso não é verdade. Você pegou e você está com o nosso coração guardado. E não podemos retornar a casa até que você nos retorne. Então, esse é um exemplo de Rahasya Samvidam, ou seja, conversas íntimas em locais solitários. E a discussão que vem abaixo, na sequência, é um exemplo de Richayodayam, ou seja, a doença de Kama surgindo no coração das gopis. Então as gopis dizem a Krishna: nós vemos o seu coração. E Krishna pergunta: o que vocês veem? Nós vemos que ele está batendo. E por que ele está fazendo isso? Ele está palpitando por conta dos seus desejos, do seu desejo de se associar conosco, que está revelado através dessas 5 flechas que você possui. Então, é por isso que esses últimos 3 versos do Gopi Gita são superiores ao verso que começa com Tavakatamritam. De fato, todos esses versos todos esses versos são superiores. Por exemplo, o verso 14, Surata Vardhanam Shokanashanam, e o verso 11, Chalasyad Vraja Charayam Pashum, manifestam especialmente esse humor das gopis e esses passatempos específicos com Krishna. Enquanto ele é muito belo, o verso 8, enquanto ele é muito belo, os 8 versos antes do Tavakatamritam não são os mais exaltados. Ainda assim, Chaitanya Mahaprabhu ficou mais agitado com esse êxtase transcendental, e experimentou Asta Satvika Bhavas quando ele os ouviu. Todos os êxtases transcendentais, como Vyabhichari, Vibhava e Anubhava, estavam incendiando em Mahaprabhu. E ele ouviu esse verso, os versos sublimes da canção das gopis, especialmente esses últimos 3. Se ele tivesse ouvido todos os versos, especialmente os últimos 3, ele certamente teria ficado mais louco, mais êxtase. Só que ele não conseguiu. Ele parou no Tavakatamritam e aí abraçou o rei e o rei parou de cantar. Então, todos esses são assuntos sem preço, mas nossos corações não sabem dar valor a eles. Nós ainda não estamos no nível de Bhakti que nós podemos nos lembrar deles e ficarmos absortos nos humores das gopis. Absorto aqui não é simplesmente lembrando ou pensando. Absorto é
manifestar sintomas estáticos, né, de total tadatmya, ou seja, total unidade com esse sentimento. Tá? Se após centenas e centenas de nascimentos nós ficarmos qualificados pela graça de Srila Rupa Goswami, Raghunatha Dasa Goswami e outros associados, então nós seremos capazes de compreender esses tópicos da melhor maneira. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele ofereceu então um comentário muito reflexivo, né, sobre o 19º verso, que é esse aqui. Krishna pergunta: ó Rasika Gopis, o que vocês estão suplicando? E elas imploram para Krishna: nós estamos suplicando algum remédio para os nossos corações. Vocês querem servir os meus pés de lótus, colocando-os sobre os seus seios? Isso é impossível. Meus pés estão completamente satisfeitos por andar através das florestas de Vrindavana. Então, eu não irei colocá-los aonde vocês querem. Eu não tenho tempo para tais coisas, né? Para essas coisas. Isso traz o quê? Um sentimento profundo de dor para as gopis. E enquanto elas cantam esse verso, elas começam a chorar. Na Índia, as mulheres, elas geralmente choram quando elas querem, enquanto elas expressam os seus sentimentos, né, cantando diferentes canções. E você não consegue distinguir se elas estão chorando ou cantando. Então a canção ela já é meio chorada, ela já tem um tom assim, e aí você não consegue, né, saber se elas estão chorando ou cantando. É descrito no Brihad Bhagavatamrita que Gopakumar ouviu algo que parecia como uma belíssima canção. E ele seguiu aquele som. E quando ele chegou próximo, ele não pôde entender se a cantora, né, estava chorando ou estava, né, alegre. Seguindo o som um pouco mais adiante, ele entrou em um kunja. Lá ele viu que o seu guru, aqui no caso o cantor, que é o seu guru, estava cantando docemente, mas ao mesmo tempo ele estava chorando e lágrimas escorriam de seus olhos, quase inconsciente do mundo externo. Da mesma forma, as gopis, elas choram enquanto elas cantam. Yate sujata charanam buruham staneshu. Nós, com muito cuidado, né, gentilmente, colocaremos os seus pés de lótus sobre os nossos corações. Por que no coração delas? O coração é a melhor parte do corpo, onde aquele que tem algo muito valioso, né, e precioso, mantém isso sempre próximo do coração. Como dito na minha explicação sobre o comentário de Srila Jiva Goswami, as gopis disseram para Krishna: você é a nossa vida, tudo sobre você, cada parte de você, seus pés, face, mãos, cabeça, tudo, né, são a nossa vida. Nós queremos manter a nossa vida no nosso coração. Nós queremos servir a nossa vida, mas você está correndo, né, se escondendo, né, no meio da floresta de Vrindavana, onde existem
locais cheios de pedras afiadas e outras coisas que podem machucar os seus pés. Como dito acima, não existe qualquer medo, né, de pedras ou outros objetos cortantes em Vrindavana. Não existe qualquer tipo de imperfeição em Vrindavana. Como dito no primeiro verso do Gopi Gita, Vrindavana está sendo decorada pela própria Lakshmi Devi, que está presente ali. Jayati Tedikam Jannamanabraja Shrayata Indira. Vrindavana não é um deserto, nem mesmo é um local montanhoso de difícil acesso. Ao contrário, é um terreno plano, muito gentil e verdejante. Mas as gopis não consideram isso. Elas pensam justamente o oposto. Como amantes, elas sempre estão apreensivas a todo momento enquanto há essa separação. Elas estão sempre preocupadas com o seu amado. Então as gopis dizem a Krishna: você é extraordinariamente audaz, ousado. E Krishna diz para elas: por que vocês têm medo da minha caminhada por Vrindavana? Não há nem mesmo uma gopi, mas milhões. E elas dizem para Krishna: os seus pés são muito macios, mais do que até mesmo o lótus. Nós entendemos isso. E nós pegamos eles em nossas mãos e colocamos nos nossos seios, sobre os nossos seios. No entanto, quando nós comparamos os seus pés de lótus aos nossos seios, nós percebemos, na verdade, concluímos que os seus pés de lótus são milhões de vezes mais macios do que os nossos seios. Nós sabemos que, em comparação a essas pedras afiadas, nossos seios são mais macios, mas eles não têm a maciez e as boas qualidades que os seus pés têm. Então nós, portanto, seguramos os seus pés sobre os nossos corações, gentilmente, com muito cuidado, para que você não sinta nenhuma dor. Mas agora você está simplesmente vagando pela floresta. E Krishna responde: se vocês sabem que os meus pés são tão macios em comparação aos seus seios, por que vocês ainda querem colocar os meus pés ali? E as gopis dizem: ó amado, nós sabemos que você sentirá grande felicidade se nós fizermos isso. Nós ficamos infelizes, ao fazer isso, mas sabendo que isso certamente o fará feliz, nós nos esquecemos de todo o sofrimento e ficaremos imersas no oceano de felicidade. Se nós sabemos que o nosso comportamento ou qualquer outra coisa sobre nós pode te trazer um pouco de alegria, então nós ficamos tomadas de uma bem-aventurança sempre crescente. Krishna então está satisfeito em si mesmo, ele é Atmarama, e tem todos os seus desejos sempre satisfeitos, Aptakama, por ele mesmo. Não há qualquer possibilidade do prazer dele aumentar, porque já é ilimitado. No entanto, mesmo assim, mesmo que não haja espaço para esse prazer aumentar, ele aumenta quando Krishna está com Srimati Radhika. Krishna é belíssimo, ele é Madana, o cupido transcendental, aquele que cativa a todos, aquele que atrai a todos. Na palavra Krishna, Krish vem de Akarshan,
que é atração, é o todo atrativo. Na é o reservatório de prazer. No entanto, quando ele está com o Srimati Radhika, ele é Madana Mohan, ou seja, aquela personalidade que é capaz de encantar até mesmo o Cupido. Raghunatha Das Goswami, ele diz no seu Swaniyama Dashakam: eu não deixarei o Radhakunda em Vrindavana, mesmo para ver Krishna pessoalmente presente na sua forma de deidade em Badrinarayana, Dwaraka, Puri ou qualquer outro local. Rasika Vaishnavas podem até falar Harikatha lá, mas eu nunca deixarei Srimati Radhika para ir em qualquer parte. Se Srimati Radhika não estiver ali, eu não vou. Mesmo se o próprio Krishna me chamar, dizendo: minha querida, venha para Dwaraka e sirva os meus pés de lótus aqui. Ainda assim, se eu ouvir que Srimati Radhika está lá, eu irei imediatamente. Do contrário, não. É claro que ela não iria até lá. Claro que Radha nunca vai para Dwaraka, nem mesmo Mathura, né? O único local que Radharani foi, a parte de Vrindavana, é Kurukshetra, tá bom? Mas se ela fosse ficar louca, perder os seus sentidos e acabar indo para Dwaraka, eu iria imediatamente acompanhá-la. Eu iria voando até lá, mais rápido do que o próprio Garuda, que voa até mais rápido do que a própria mente. Muito bem, então aqui nesse verso, nessa explicação, demonstra como é a fé, tá, das servas de Srimati Radhika, tá? As palhadases de Srimati Radhika, as manjaris que servem Srimati Radhika. A fé delas é tão unidirecionada a Radharani que nem mesmo o próprio Krishna pode convencê-las de se afastar de Radharani. Tá? Elas simplesmente não consideram o que Krishna pode dizer em relação a tentar afastá-las de Radharani ou se encontrar com Krishna em separado. Então aqui nós podemos ver claramente como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur está dando aqui um exemplo, de como ele, enquanto na sua forma de manjari, ele é totalmente dedicado ao serviço de Srimati Radhika, sem nenhum desvio. Ok? Então isso pode levantar um ponto para uma discussão. Aqui Gurudeva continua. Nós ouvimos que Srimati Radhika deixou Vrindavana e foi para Kurukshetra. Nós lemos no Brihada Bhagavatamrita que Krishna deixou Vrindavana e foi a Mathura, e logo depois foi para Dwaraka. O Srimad Bhagavatam descreve vividamente como Dwarkadish Krishna foi para Kurukshetra e se encontrou com Radharani lá. Mas nós também sabemos que o Krishna de Mathura, de Dwaraka, de Kurukshetra não são o Nandanandana Krishna, ou seja, o Krishna de Vrindavana. Ele é Devakinanda, ou Vasudeva Nandana, o filho de Vasudeva e Devaki, que são uma manifestação do Krishna original de Vrindavana. Então, para quem não sabe, você tem um Krishna para cada local, tá? Então você tem um Krishna com humor de Dwaraka, com humor de Mathura, que são bem parecidos, mas um Krishna de Kurukshetra, que também é basicamente o de Dwaraka, mas também tem a sua especialidade, tá? E o Krishna de Vrindavana, eles são diferentes, não são os mesmos, não é o mesmo Krishna, tá? É e não é, tá?
Pelo princípio de tátua, ele é. Pelo princípio de raça, ele não é o mesmo. Então, Srila Rupa Goswami, ele escreve no seu livro Lalita Madhava, que quando Krishna foi para Mathura e Dwaraka, Srimati Radhika, ela ficou num estado de saudade tão profundo, que ela foi para um local chamado Kelanvan, que é uma floresta em Vrindavana, onde ela entrou nas águas do rio Yamuna e ali ela afundou. Em seguida, através dos raios do Sol, ela então foi até o planeta do Sol, né? Até o Sol mesmo, né? Srila Rupa Goswami, ele mantém silêncio em relação ao que aconteceu entre o momento da chegada dela como Satyabhama em Nava Vrindavana, Dwaraka. Mas ele explica que uma vez lá, ela acabou se encontrando com Rukmini. Bom, para quem não sabe, Satyabhama é uma expansão de Radharani em Dwaraka. E Krishna criou um local em Dwaraka chamado Nava Vrindavana, ou a Nova Vrindavana. Tá? E então, Satyabhama é uma expansão direta de Radharani, né, lá em Dwaraka. E Rukmini pensou o seguinte, quando ela viu Satyabhama: essa menina, essa garota, ela é extremamente bela. Se Krishna pudesse vê-la, ele ficaria muito atraído por ela e jamais me amaria novamente, né? Da mesma forma que ele me ama agora. Então ela tentou manter essa nova garota, né, no planeta do Sol, escondida de Krishna, né, esperando, né, tentando impedir que Krishna pudesse vê-la. No entanto, Krishna acabou vendo ela, né, se apaixonou por ela e por causa disso Rukmini, e por conta de Rukmini continuar tentando impedir que Krishna e Satyabhama se encontrassem, Satyabhama, ela sentia muita dor, né, por essa separação de Krishna, e ela foi até o lago Kalia, em Nava Vrindavana, com o objetivo de ser picada por aquela cobra venenosa que vivia ali. Ela pulou então no lago, né, desconhecido, ela pulou então no lago, que era desconhecido para ela, e Krishna viu na hora e foi correndo atrás dela. Quando ele pegou ela por trás, Satyabhama então sentiu um grande alívio e ela pensou: aqui duas cobras negras cheias de veneno, e elas estão a ponto de me picar. Ou seja, aqui estão, né, duas cobras negras, uma é Krishna, a outra é Kalia. Ela não podia imaginar que o próprio Krishna é quem estava, né, segurando ela, até que ele trouxe ela de volta, até que ele virou a face dela, o rosto dela, na direção dele. E ao vê-lo, ela então voltou para a sua consciência externa, né, e assim ela cai, né, com a cabeça sobre o peito de Krishna. Rukmini estava vendo tudo isso e pensava: eu tentei duro, né, mantê-la afastada de Krishna, mas falhei. Agora eles devem se casar. E Krishna então propôs, né, Satyabhama em casamento. Quem era então aquela jovem que viajou
pelos raios solares até Nava Vrindavana em Dwaraka. E quem foi para Kurukshetra se encontrar com Krishna lá? Isso é um ponto muito importante. A explicação disso é que existem 3 aspectos de Srimati Radhika. Tá bom? Assim como também existem diferentes Krishnas, também existem diferentes Srimati Radhikas. E a gente vai continuar essa explicação na próxima aula. Tá bom? Bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.